Quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Ore pelos franceses em especial. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, Efésios é uma das chamadas cartas da prisão, ou epístolas da prisão. Então, essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E quando Paulo escreve essa carta de Efésios, especificamente, ele está preso em uma casa em Roma. É uma casa que ele locou, e em vez de ele ir para uma cela mesmo, ele pôde escolher ficar preso nessa casa. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta sem mobilidade nenhuma. Eu falei sobre isso há algumas semanas ou alguns meses atrás. Ele ficava acorrentado, literalmente, a um soldado romano, uma corrente muito pequena, cerca ali de 50 centímetros. Então, Paulo escreve isso sem poder sair daquele lugar, sem poder se mexer, sem poder visitar nenhuma das igrejas que ele amava. E é muito interessante porque é justamente nesse estado, trancado dentro de uma casa que servia de prisão, que Paulo vai escrever sobre o movimento e a vida da igreja, comparando ela ao corpo de Cristo. Então, Paulo vai falar de mobilidade, ele vai falar de juntas, de articulações, ele vai falar do funcionamento da igreja como corpo vivo de Cristo, ele vai falar do funcionamento, da função de cada membro para que o movimento da vida aconteça de uma forma saudável. E no meio dessa carta e dessa explicação, dessa analogia, Paulo usa uma expressão que é muito forte para mim. Ele fala da justa cooperação de cada parte. E por que isso é forte? Porque se existe uma medida de cooperação que é justa, consequentemente, vai existir uma medida que é injusta. Vai haver uma medida que pode ser desproporcional, quando existe uma ausência que pesa em algum lugar, e isso mesmo quando ninguém está reclamando em voz alta, quando ninguém está se manifestando. E é justamente aqui que a gente esbarra de uma coisa que tem me preocupado de forma especial nesse ano. Então, você sabe que a gente, como pastores aqui, como igreja, a gente cuida de vários pastores, várias igrejas. Eu e a Dani, hoje, a gente discipula muito poucas pessoas aqui e a gente tem um trabalho muito grande para pastorear outros pastores. E esse ano em especial é uma coisa tão esquisita, gente, eu já tentei parar para entender isso várias vezes. Mas desde que esse ano virou, a gente começou a experimentar uma coisa aqui na igreja local, mas eu comecei a ouvir a mesma coisa, assim, de uma forma unânime, de todos os pastores que a gente conhece. De como parece que, de repente, quando esse ano virou, começou a acontecer, ou eu posso dizer assim, ser potencializada a falta de comprometimento das pessoas com a vida da igreja. Então, parece que de um momento para o outro, as pessoas viraram o ano desanimadas, não se comprometendo mais com o movimento de vida da igreja, da comunidade, do serviço. Parece que cada vez, é isso que eu tenho ouvido muito dos pastores, parece que cada vez é mais difícil você encontrar
gente disposta a se comprometer, disposta a servir, disposta a se envolver. Parece que cada vez as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que é seu só, cada vez mais comprometidas com a sua vontade, daquilo que só é pertinente a elas, aquilo que ela quer. E a consequência disso é que o senso de comunidade parece estar se perdendo cada vez mais. E a gente vai perceber que a construção que Paulo vem fazendo para os Efésios aqui traz um alerta justamente nesse sentido. Eu quero que você volte comigo um pouquinho ali em Filipenses e vá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Então, antes de Paulo fazer essa comparação com o corpo e falar da justa medida de cooperação, ele diz, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem o outro superiores a si mesmos. Cada um cuide, olha como essa frase é forte, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Então eu não consigo identificar exatamente o porquê, mas parece que esse ano, de uma forma especial, a rejeição dessa verdade clara do Evangelho tem aumentado. Então, quando a gente vai falar aqui eu não quero falar de uma forma geral só, mas eu quero ser específico para a nossa família, a nossa casa. Então, quando eu olho para Cornerstone Curitiba, eu vejo que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas estão, graças a Deus, comprometidas e firmes nas Livingstones, né? Elas estão comprometidas com a igreja nas casas, e isso, claro, é muito importante, porque foi muito custoso estabelecer essa cultura de igreja nas casas, de entender que a vida da igreja ela acontece no relacionamento, na mesa, que ela parte da casa para o prédio, para a reunião maior, e não o contrário, né? Da casa para a assembleia e não o contrário. Mas o que tem acontecido muitas vezes é que semana após semana você vê as pessoas comprometidas, às vezes, com a igreja nas casas, mas, ao mesmo tempo, sem perceber, deixando de aparecer nos cultos, deixando de se envolver e colaborar com aquilo que a igreja faz como um todo. E aqui eu não estou falando só do culto de domingo, mas eu estou falando de outros ministérios, né, de outras reuniões, coisas que envolvam algo que vai além da igreja caseira. E isso, sem dúvida nenhuma, não é por acaso, quando acontece de uma forma coletiva, assim. Mas é a consequência de alguma outra coisa que a gente precisa tentar diagnosticar. Então, me parece que algumas vezes as pessoas estão com uma imagem errada de que uma coisa pode substituir ou cobrir a outra. Né? Então, olha, eu estou envolvido aqui na casa, então eu não preciso me envolver tanto com a igreja. Poxa, eu sou fiel aqui na reunião, nas casas, então eu posso ir uma vez por mês no culto de domingo. Então, uma das coisas que parece mais evidente para mim, tentar entender um pouco desse processo, é que as pessoas estão vivendo dessa forma descomprometida e, ao mesmo tempo, com uma sensação de que está tudo bem ser assim. Eu não estou trabalhando, não estou me envolvendo e tudo bem. Então, tudo bem não servir, tudo bem não trabalhar. Por quê? Porque eu tenho várias desculpas para isso. Porque eu trabalho demais, porque eu tenho filho pequeno, porque eu já estou na Living, porque eu não gosto de trabalhar na igreja, porque eu já fui muito ativista, mas agora eu vou para um outro extremo, né? Então, você vê que a consequência disso... Por exemplo, alguns meses atrás, talvez você lembre que a gente fez uma convocação aqui, eu falei, gente, queria que a igreja viesse em peso, porque eu tenho uma mensagem especial, uma mensagem que estabelece um dos nossos fundamentos, eu preciso que você venha.
E a resposta da igreja foi muito boa. A gente teve acho que mais de 500 pessoas aqui, juntando os dois cultos. E eu preguei uma mensagem chamada Entendendo a Assembleia de Deus. E eu pedi perdão, inclusive, porque em algum momento a gente pode ter batido tanto na importância da mesa da igreja nas casas, que a gente passou uma imagem errada de que a assembleia não é importante. E eu falei sobre como a igreja do Senhor, a palavra ali original é eclésia, que significa assembleia. Então, que mesmo a casa e as mesas sendo tão importantes, Deus tem um povo e esse povo se reúne. Então, a assembleia é importante. Agora, eu preguei essa mensagem e não teve rejeição das pessoas. Então, não só eu percebendo a expressão das pessoas enquanto eu estava pregando, mas recebendo feedback dos líderes, né, de como foi a ministração disso nas livings, ou mesmo ouvindo o testemunho das pessoas, o que eu percebo é que eu preguei essa mensagem e as pessoas acharam incrível. Elas concordaram com aquela verdade, elas ficaram felizes em receber uma exposição bíblica sobre o assunto, em receber conhecimento, mas, de alguma forma, parece que, ao mesmo tempo, as pessoas têm conseguido se tornar imunes à verdade que estão ouvindo. E isso é terrível, porque não é uma rejeição clara, objetiva, mas o que acontece é que elas recebem essa palavra, recebem o ensino, e aqui eu estou falando de uma forma geral, e esse ensino tem o poder de tocar as pessoas, tem o poder de confrontar as pessoas, tem o poder de trazer revelação, tem o poder de trazer entendimento, mas não tem o poder de transformar a sua atitude. Então eu lembro que a gente fez uma reunião de líderes lá em casa, então toda terça-feira a gente reúne parte da liderança. Se eu não me engano, são mais ou menos 100 pessoas. A gente dividiu essa liderança em 4 grupos de 25 pessoas, mais ou menos. Então, toda terça-feira a gente tem parte dessa liderança lá em casa. E depois que eu preguei a mensagem, eu comecei a perguntar para esses líderes, gente, como foi esse feedback da mensagem, o que as pessoas estão dizendo? E eu lembro que um líder em especial aqui falou, cara, todo mundo ficou muito tocado. O pessoal chegou durante a semana e falou, meu Deus, como a gente não percebe essas coisas, e como isso é verdade, como a gente valorizou demais a mesa e acabou, né, deixando de lado essa reunião maior. Eu falei, poxa, que legal. Ninguém ofereceu resistência? Não, ficou todo mundo muito tocado. Eu falei, vocês perceberam uma mudança de atitude? As pessoas estando mais no culto? Ah, também não. Então, isso é meio assustador, né? Então, o que significa a gente chegar a um lugar onde a gente é imune à verdade recebida? O quanto isso é sério. Se a gente consegue ficar imune a ponto de receber uma verdade e não ceder a ela, será que a gente não vai estar imune também à voz de Deus, aquilo que Deus fala com a gente? Será que a gente não vai estar imune também à orientação de Deus? Será que a gente não vai estar imune à ação do Espírito que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo? Que tipo de rejeição a verdade a gente está gerando no nosso interior? O que essa falta de rendição ao ensino da verdade pode denunciar a nosso respeito, ao nosso coração, à nossa vida? E hoje eu quero mostrar 2 coisas a partir desse texto. Então, a primeira coisa é o que acontece, o que eu quero destacar para você, é o que acontece com o corpo inteiro quando uma parte do corpo deixa de exercer a energia e a função que lhe cabe. E a segunda coisa é mostrar o que acontece com esse membro do corpo que, de alguma forma, ele se torna inoperante. Então, um pouco depois, ali em Efésios capítulo 4 mesmo, Paulo ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai fazer uma analogia diferente.
ele não vai fazer uma analogia da igreja como corpo de Cristo, mas ele vai usar a figura de um edifício. Então eu quero que você vá comigo, aliás, um pouco antes disso, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. Olha o que Paulo diz aqui. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Paulo traz uma coisa e ele primeiro apresenta a igreja como essa família de Deus. Então família não fala só de ajuntamento, ela fala de relacionamento, de comunhão, de dividir a vida, e ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem a morada de Deus no Espírito. Então, Paulo vai usar aqui a mesma expressão que ele usa lá no capítulo 4 para falar do corpo. Qual expressão que é essa? Ele fala daquilo que é bem ajustado. Né? Só que aqui ele não está falando do corpo, ele está falando de um edifício. Ele passa pela família de Deus e ele fala dessa construção de um edifício espiritual. E é muito forte isso, porque ele apresenta esse edifício espiritual como lugar onde Deus mora, como lugar onde Deus escolhe para habitar, para repousar o seu espírito. E ele está mostrando que essa construção de um lugar para habitação de Deus, um lugar onde Deus tem prazer de estar, não pode ser construído por um único homem. Então você não constrói edifício nenhum com um só tijolo. É isso que Paulo quer trazer. Para que você construa um edifício espiritual, você precisa desse encaixe de todos. Um homem sozinho não constrói esse edifício. Um homem no seu secreto, a mulher no seu secreto, por mais valor que isso tenha, não pode construir esse edifício. Para que esse edifício espiritual aconteça e você construa um lugar onde Deus quer estar, você precisa do que Paulo vai falar depois, a justa cooperação de cada parte. Né? Então, aonde cada parte é bem ajustada, isso significa se encaixar de uma forma precisa para que esse edifício espiritual seja estabelecido. O que Paulo está dizendo aqui é que um santuário para Deus ele não se ergue sozinho. É pedra se encaixando em pedra, cada um na sua posição, cada um segurando aquilo que lhe cabe. E isso é a justa cooperação que Paulo vai falar logo à frente. Outra coisa que é importante destacar, porque talvez muitos de vocês sejam traumatizados aí com o ativismo na igreja, e com certeza esse não é o nosso coração. A gente não quer ninguém caindo em ativismo e ninguém se sobrecarregando, é o que eu vou falar um pouco à frente. Então, quando Paulo fala de uma justa cooperação, Paulo não está falando aqui de uma competição de quem trabalha mais. Então, ele não está falando que Deus vai pegar uma balança, ele vai pegar o tijolo que trabalha mais, que é mais pesado, e vai comparar com os outros, e vai falar, não, esse tijolo aqui ele é aprovado porque ele pesa mais, e os outros são reprovados. Não, ele não está falando de uma competição de quem trabalha mais. O que ele está falando é do entendimento da porção que corresponde e a função que corresponde a cada um. Então, essa mesma lógica aqui que Paulo usa quando no capítulo 4, versículo 7, quando ele vai dizer que a cada um foi dada uma medida de graça. Então, mais uma vez, a gente não está falando de uma
competição de quem trabalha mais. A gente está falando de entender a graça devida e o lugar de cada um. É sobre o encaixe da sua medida dentro daquilo que Deus tem para você. Não é uma competição, mas é o entendimento da função de cada um. Uma forma muito fácil de entender isso é a gente olhar para o corpo humano e a gente entender que ninguém, em sã consciência, vai desprezar ou diminuir a importância de uma mão ou de um pé porque o coração ou o pulmão trabalham o tempo todo. Você não vai ver ninguém dizendo, não, a mão não é tão importante, o pé não é importante, porque, poxa, a mão não trabalha o tempo todo, o pé eu não estou andando o tempo todo. Agora o coração e o pulmão, eles trabalham sem parar. Né? A mão não é menos importante, ou os olhos não são menos importantes, ou o estômago não é menos importante, porque o coração trabalha mais do que eles juntos. Então, a beleza de um corpo saudável, ela nunca esteve na uniformidade, de todo membro estar trabalhando a mesma coisa, exatamente o contrário. Né? Então, você não tem duas mãos direitas, você não tem dois pés direitos. Então, são membros diferentes, com funções diferentes, ritmos diferentes, mas todos convergindo para que um corpo funcione e cumpra o seu propósito. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender aqui é que quando Paulo fala de uma justa medida, ele já está pressupondo essa diversidade. E ele não está falando de todo mundo trabalhar igual. Né? Então, ela só existe, essa justa medida, porque cada parte tem uma função específica que a outra não consegue exercer da mesma forma. Né? Então, cada membro do corpo, ela tem a sua medida e a sua função, e eles não disputam entre si. Agora, por outro lado, se isso não é uma disputa de quem trabalha mais, quando um membro para de trabalhar, ou ele trabalha menos, ou não trabalha como deveria, existe uma consequência inevitável não só para o corpo, mas para esse membro, que é uma coisa chamada atrofia. É um membro que não trabalha como deveria, ele vai atrofiando, ele acaba perdendo a sua capacidade, a sua função. Mas eu vou falar disso um pouquinho para frente. Eu sei, irmão, que essa analogia do corpo, ela parece até meio chata e cansativa. Talvez seja muito pessoal, mas eu vou confessar para você. Toda vez que eu estou lendo um livro e o autor começa a falar sobre o corpo de Cristo e os membros do corpo, eu ouço uma pregação, eu vou dizer para você que a minha tendência é até me desconectar. Porque parece que é uma coisa tão batida, que todo mundo já falou tudo que dava para falar. Mas o que a gente precisa entender, e eu quero ganhar sua atenção com isso. Essa comparação do povo de Deus com o corpo é exatamente a forma que Deus escolheu para tentar fazer a gente entender o que é a igreja, para tentar fazer a gente entender que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo e como ele deve funcionar. Inclusive, a Bíblia vai dizer, e ela faz uma analogia aqui diferente de todas as outras, que ela vai não só colocar a igreja como esse corpo de Cristo, mas ela vai colocar Jesus como a cabeça. Então, a gente tem que olhar de uma forma especial para essa analogia, porque Deus ele não chama só a gente de igreja, ele não chama a gente só de assembleia, ele não chama só a gente de família, mas ele chama a gente de o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. E existe um lugar no corpo de Cristo que precisa de você. Precisa da sua função, precisa da sua capacidade, precisa das suas características, precisa de você. E aqui a gente começa a chegar assim na parte mais importante para mim e o coração dessa mensagem. Quando você negligencia isso, primeiro o corpo sofre e depois você se atrofia e sofre também. E o resultado para os dois lados é a disfuncionalidade.
Então, o corpo acaba ficando disfuncional por causa da falta de você, e você acaba sendo disfuncional por não ser útil. Então, por isso, a justa medida de que Paulo fala, essa participação mútua, distribuída, cada um na sua medida, na sua porção, vivendo, proporcionando o bom funcionamento e saudável do corpo. Um exemplo muito fácil da gente entender isso é o que acontece com a ortopedia. O Eros trabalha com isso até hoje. Eu fiz propaganda médica durante muito tempo. Então, quando você tem uma lesão, principalmente ortopédica, alguns anos atrás eu machuquei o joelho e fiquei 2 anos tratando esse joelho para melhorar. Mas você tem uma dor no joelho e o que o seu corpo faz? Ele começa a compensar a falta daquele joelho desgastando outra coisa. Então, o que acontecia? Toda vez que eu pisava o pé direito, eu sentia o joelho. O que você faz? Você começa a jogar uma sobrecarga do lado esquerdo. Então, para proteger um joelho que não está funcionando como deveria, você acaba sobrecarregando uma outra parte. E você, consequentemente, acaba gerando uma outra lesão. Você acaba sobrecarregando uma outra parte do corpo. E é exatamente isso que acontece muitas vezes na igreja. Queridos, eu quero dar um exemplo aqui, prático, porque eu não quero que a gente fique aqui no campo da subjetividade, e eu quero ser muito prático nessa mensagem. Eu poderia escolher aqui qualquer outro departamento ou ministério da igreja. Né? A verdade é que todos os ministérios e departamentos sofrem, mas, em especial, tem um ministério que é muito importante, que a gente sofre muito aqui, e normalmente é um dos ministérios que tem maiores desafios nas igrejas, que é o ministério infantil. Normalmente é aí que é o lugar mais difícil de se encontrar voluntários. Né? Então, eu pedi para a Dani fazer um levantamento. Você sabe que a maior fatia, talvez, da igreja aqui sejam casais jovens com filhos pequenos. A gente tem a apresentação de criança quase todo culto. A gente até brinca que nossa estratégia, a nossa visão de crescimento da igreja é fazer o povo fazer filho. Mas a gente chega a ter 75 crianças, quase 80 crianças num final de semana. Você consegue imaginar quantos professores para o departamento infantil a gente precisa? E aí o que acontece? Você tem pessoas que são responsáveis por fazer as escalas do departamento infantil. Então essas pessoas lançam lá e os voluntários que estão qualificados dizem: eu posso trabalhar nesse domingo. O que acontece normalmente todo domingo é que falta gente. Então, provavelmente, muitas vezes você viu as pastoras não estarem aqui. Algumas dessas vezes, com certeza, elas não estavam aqui porque estavam lá trabalhando, cobrindo o buraco de alguém no departamento infantil. Mas presta atenção numa realidade que acontece muito. Você tem algumas pessoas responsáveis por organizar essa escala. E quando falta gente, algumas pessoas que são mais comprometidas, elas percebem que um buraco vai estar ali e elas acabam se voluntariando mais do que deveriam. Elas acabam compensando a disfuncionalidade de alguém. E o resultado disso é sobrecarga, porque alguém que deveria estar colaborando não está. Agora, quando isso acontece, em um primeiro momento, quem vê de longe, você já viu alguém que parece estar se movimentando normalmente, mas aí o cara chega para você e fala assim: cara, minhas costas estão me matando, eu não aguento ficar em pé. Então, os departamentos às vezes acontecem assim, você pode até lá levar seu filho, em um primeiro momento parece que está tudo bem, que o ministério está correndo como deveria, que está funcionando, que está andando, mas não é verdade. Por quê? Porque essas pessoas que estão trabalhando mais do que deveriam, elas vão sofrer uma consequência. Então, essas pessoas que estão na escala mais vezes do que deveriam, elas acabam super conectadas com o trabalho daquele ministério, mas elas acabam se desconectando do culto público como deveriam.
A verdade é que essas pessoas estão para a vida da igreja sendo muito úteis para a comunidade, entregando mais do que deveriam. Mas a gente precisa entender uma coisa, que quando a gente fala do reino de Deus, a gente fala de justa cooperação, não é só sobre utilidade, não é só sobre ser útil, mas é sobre funcionalidade, é sobre uma medida justa de cooperação. Então, essa pessoa que está trabalhando mais do que deveria, ela não está recebendo da comunidade uma porção justa que ela deveria receber. E isso é disfuncional para o corpo e vai acabar trazendo consequências. Então a gente cuida demais, porque você vê gente às vezes que está trabalhando em tudo quanto é coisa, todo evento o cara está trabalhando, e a gente não quer isso. A gente não quer que tenha uma conferência One Cornerstone aqui, e você venha trabalhar e trabalhe todos os dias. A gente quer que você pare para receber. Agora, quando a pessoa entrega mais do que deveria, cobrindo o buraco de alguém, ela vai ter um prejuízo, porque ela vai deixar de receber um depósito da palavra que ela deveria receber. Ela vai deixar de receber o ensino que ela deveria receber. Ela vai deixar de ser ministrada como deveria ser ministrada. Ela vai perder de participar da adoração coletiva como deveria. Ela vai perder de ser tocada pelo ambiente que acontece só na hora que está acontecendo. Então ela não está recebendo o que deveria. E a gente precisa entender que esse prejuízo é injusto. É uma cooperação injusta, né? Porque enquanto aqueles que não querem servir estão recebendo todas essas coisas, quem está se dedicando mais, quem está comprometido, quem está entregando mais do que deveria, está recebendo uma porção que não é justa. Você está me entendendo? Então, qual é a outra coisa, querido, que a gente vê acontecer vez após vez? Que quem acaba trabalhando demais, existe uma grande probabilidade dessa pessoa se tornar disfuncional também. Por quê? Porque ela se desgasta mais do que deveria. Lembra aquilo que eu falei? Começa com um problema no joelho direito. Aí o que foi acontecendo? Daqui a pouco eu estava com um problema no quadril esquerdo. Porque o quadril estava desempenhando uma função que era do joelho do outro lado. E é isso que acontece com essas pessoas. Então, ao se desgastar, ao ter uma sobrecarga de uma forma que ela não devia, não só o cansaço, o excesso, mas essa pessoa começa a correr o risco de confundir trabalhar para Deus com ter relacionamento com Ele. Então, se sente aprovada por Deus porque está trabalhando o tempo inteiro. Então, não só por todas essas coisas, mas o que vai acontecer é que essa pessoa vai começar a sofrer de uma frustração com a comunidade pela falta do compromisso do outro. A Dani chegou em casa um desses dias e ela falou, Farley, ela falou de uma diaconisa aqui da igreja, uma líder aqui da igreja, e ela falou, Farley, eu sentei com ela começou a falar da dificuldade de ter voluntários trabalhando nas reuniões. E a Dani falou, Farley, ela chorou falando para mim. Então é tão injusto isso que você pega quem é mais comprometido, às vezes, que todo mundo, essa pessoa que merecia receber mais, mas ela está se desgastando e ela acaba se ferindo com a falta de senso de comunidade. Porque a gente está cheio de pessoas que só querem ser servidas sem servir. E chega uma hora que essa pessoa cansa. Cansa pela sobrecarga, cansa por compensar a falta do outro e chega uma hora que talvez ela desista, ela pare. E frequentemente, quando essas pessoas param, elas não param por um momento só para se recuperar e ela volta às suas funções. Muitas vezes, quando essas pessoas param, eu estou falando isso para você por experiência, ela para porque se esgota, normalmente ela não volta do mesmo jeito que deveria. Porque quando você se esgota a ponto de não conseguir entregar mais, existe uma chance muito grande de você se atrofiar e se tornar disfuncional também. Então, isso é o corpo arrebentando o próprio corpo.
Então, existe uma coisa aqui que a gente precisa entender, que isso, todas essas coisas que estão falando, elas não falam só de um problema com o serviço da igreja. É mais do que fazer os cultos funcionarem. Mas isso acaba denunciando algumas coisas sobre o nosso coração e sobre a nossa visão de cristianismo. Então, se a gente consegue ficar indiferente à sobrecarga do outro, isso, na verdade, está denunciando que a gente está sofrendo de uma mentalidade egoísta, e isso é totalmente contrário ao cristianismo. Denuncia uma mentalidade de consumo, que é o cara que quer vir para esse lugar para consumir de um culto. Então ele vai, cara, eu quero receber o que tem para me entregar lá. Onde eu quero vir para a igreja só para receber. Eu quero receber acolhimento, eu quero receber o cuidado do meu filho para que eu esteja livre para ouvir a mensagem sem precisar dividir minha atenção e ficar dando atenção para o meu filho. Eu quero receber uma boa palavra, eu quero que a palavra me ensine, me edifique, me ministre, eu quero que o som esteja bom, eu quero que o time de adoração execute bem a sua função, eu quero que tenha uma vaga no estacionamento para mim, eu quero um ambiente climatizado, eu quero um banheiro limpo, mas eu só quero receber. Eu não estou disposto a colaborar para que todos possam receber e desfrutar da mesma coisa. Então, é claro que todas essas coisas são boas, gente. A gente tem que ter estacionamento, tem que ter departamento infantil, tem que ter banheiro limpo. Agora, de uma forma muito simples, e entenda, eu não estou falando isso para ninguém, não estou dando indireta para ninguém especificamente, não estou pensando em ninguém. Esses dias alguém me falou assim, pastor, você está chateado comigo? Eu falei, cara, se eu estiver chateado com você, você pode ter certeza que você vai saber. Porque a gente não deixa. Se tem alguma coisa de prática para que você entenda exatamente do que eu estou falando. Então, olha lá. Infantil continue funcionando em uma justa medida de cooperação mútua. Eu te falo uma coisa com toda certeza, tem alguma coisa errada. E a primeira coisa que está errada aqui é que existe uma falta absurda de senso de comunidade sendo exposta. O que está existindo aqui é uma falta de entendimento do que ser comunidade é. Então, existe só uma mentalidade de consumo de culto, Existe uma medida de injustiça aqui sendo exposta. Eu lembro que eu e a Dani, a gente deu aula para crianças de 2 e 3 anos por 2 anos e meio, se eu não me engano. Então, a gente deu aula para as crianças no namoro, deu aula para as crianças no noivado, e quando a gente casou, por um tempo, a gente deu aula também. Um dia, 2 e 3 anos, gente. Um dia eu cheguei na classe, tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Eu falei, misericórdia, parece uma legião. E foi a última vez. Eu falei, acho que Deus, eu já paguei, aí a gente nem filho tinha. Mas foram tempos muito preciosos. A gente teve grandes experiências. Então, talvez você não saiba, mas eu tenho algumas habilidades manuais. Então, eu olho para trás, a gente está falando aqui de 20 anos, 20 e poucos anos. Eu lembro que o nosso final de semana era assim, eu morava no Uberaba, a Dani morava aqui no São Brás, na casa que a gente mora hoje. Então, era longe pra caramba para vir. No primeiro ano, eu não tinha carro. E como que era o nosso final de semana? O sábado a gente passava envolvido com o culto de jovens. A gente estava lá, estava com as pessoas, a Dani ensaiava na dança à tarde. E no domingo normalmente a gente ia para a escola bíblica de manhã, aí eu almoçava na casa dos pais dela e a tarde toda eu passava fazendo o desenho, a ilustração da aula que a gente ia dar para as crianças à noite.
Então eu passava ali a tarde desenhando, depois a gente fazia cópia daquilo. Então todo o final de semana era envolvido com isso. Cadê o Lucas? Acho que está para lá. O Lucas, marido da Milena, que são, né, diáconos aqui, gente, eles foram nossos alunos. Ele foi nosso aluno na salinha de 2 e 3 anos. Você acredita nisso? Tá certo que ele era meio atrasadinho, ele ficou até os 15 anos na salinha, não estou brincando. Mas a gente deu aula para ele, né? A gente teve experiências inesquecíveis. A gente era muito criativo. Eu lembro que uma vez a gente foi falar de Davi e Golias e eu tive uma ideia que parecia genial. Eu peguei 2 amigos dos jovens, falei, cara, sobe um no cangote do outro aí, e enrolei os 2 com um lençol para esconder o que estava embaixo. Falei, você vai ser o Golias. E a gente está falando, e daí chega na hora da história, a gente fala, e aí chegou Golias. E eu abro a porta e entra os 2 meninos, um em cima do outro. Ah! Mano, as crianças se desesperaram. Ah! Chorou a sala inteira. Eu falei, sai daqui, sai daqui. Eu lembro que uma vez a gente estava pregando sobre os pães e peixes, né? E a gente colocou um cestinho no chão com 3 pãezinhos ali, 5 pãezinhos. E a gente falou, ó, vamos orar pela multiplicação, e aquelas crianças fecharam o olho. Só que quando elas fecharam o olho, a Dani foi lá e pôs mais um monte de pão no cestinho. A hora que a gente falou amém, as crianças abriram o olho. E aí as crianças... Eu me senti mal até, né? Me enganamos. Eu lembro, as crianças são sensacionais. Eu lembro que uma vez a gente está falando sobre o céu, sobre o Senhor, e aí eu falei para eles assim, então, quem está no céu? Aí uma criança levantou a mão. A minha avó. Aí eu falei, Deus está no céu, né? Ela falou, o Deus já morreu. Então, gente, o nosso namoro, noivado, foi assim, servindo. E isso foi muito importante para a nossa formação, para entender a forma que a gente ia se mover ministerialmente juntos. A gente se desenvolveu em trabalhar junto, em servir ao Senhor junto. Agora é muito assustador, porque hoje é muito difícil, até entre os jovens, você vê esse tipo de compromisso. Parece que esse senso de comunidade foi perdido, ou pior ainda, foi substituído por um individualismo muito grande. Então, a verdade é que uma das leituras que eu faço do que tem acontecido na vida da igreja é que a vida contemporânea ela é super individualizada, né? Então, isso acaba transparecendo no que deveria ser a vida de comunidade. Então, é dentro desse contexto, olha que loucura isso. Eu vou expor isso de uma forma que você vai entender. É dentro desse contexto que uma pessoa consegue vir a uma reunião pública como essa, a assembleia, e a assembleia, que deveria ser algo em comunidade, acaba virando só o pano de fundo para uma experiência pessoal. Então, ela até comunica isso, mas, na verdade, não tem participação do corpo. Na verdade, essa pessoa ela não está envolvida, ela não está comprometida. Então, a comunidade ela vira o pano de fundo para ela tirar uma foto do look em casa antes de vir para a igreja, look do culto, indo adorar ao Senhor. Aí ela vem aqui, senta aqui no meio da adoração, quando o pau fecha, ela faz uma foto, ela faz um vídeo do momento de adoração, e ela põe uma legenda, cultuando ao Senhor, ou eu amo a minha igreja, eu amo a minha casa. Mas, na verdade, ela está tendo só uma experiência individual de consumir alguma coisa que foi construída por outras pessoas. O que é isso? É comunidade sem comunhão. É comunidade sem compromisso, sem contribuição, sem nenhum envolvimento com a manutenção sustentável daquilo que ela está desfrutando. Então é só consumo. Essa pessoa vem aqui só para consumir daquilo que outros estão construindo com sobrecarga. Então é uma participação só no ajuntamento, mas não na unidade. Então, o que a gente precisa entender
é que ser comunidade, isso aqui é muito importante, para mim é uma das coisas que a igreja está mais perdida hoje. Ser comunidade não se expressa simplesmente pelo fato da gente estar junto no mesmo lugar. Então, você se reunir com várias pessoas no mesmo prédio, na mesma sala, isso não estabelece comunidade. Isso estabelece só ajuntamento. A comunidade, ela começa a acontecer quando existe, não só quando existem coisas em comum. Então, você pode dizer, não, a gente é comunidade porque a gente está todos juntos aqui porque temos algo em comum. O que é esse algo em comum? Nós cremos no Senhor, cremos em Jesus, cremos em quem Deus é, cremos na salvação, mas a comunidade não acontece só em a gente ter algo em comum. A comunidade acontece quando a gente está comprometido para que esse algo em comum continue acontecendo. Quando tem uma participação mútua naquilo que a gente tem em comum. Ou seja, comunidade de verdade, ela vai exigir comunhão. A palavra original bíblica aqui é a palavra koinonia, né? Então, koinonia é quando aquilo que Deus colocou em mim já não é mais só para mim. É quando aquilo que Deus colocou em mim passa a participar da vida do outro. E aquilo que Deus colocou no outro começa a participar da minha vida. A primeira vez que a palavra koinonia aparece na Bíblia é em Atos capítulo 4. Eu queria que você fosse lá comigo, Atos capítulo 2. Esse é um texto muito conhecido. E é um texto que a gente usa várias vezes aqui em várias mensagens. Em Atos capítulo 2, aqui Lucas vai fazer um resumo de como era a vida da igreja quando essa igreja primitiva nasceu. Esses poucos versículos aqui, Lucas está contando como a igreja vivia e se movia. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, mas não é só estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a primeira vez que a palavra koinonia ou comunhão aparece, ela aparece descrevendo essa igreja recém-nascida, e essa koinonia, ela aparece já seguida de ações que são concretas. Então, ela não aparece como uma coisa espiritual, abstrata. Então, essa koinonia, essa comunhão, ela vai aparecer seguida de coisas palpáveis, né? Não só de um significado ideológico, mas ela vai aparecer manifestando essa comunhão na prática. A comunhão vai aparecer junto do ensino, vai aparecer junto da mesa e da comida que era compartilhada, ela vai aparecer junto com a oração compartilhada, e ela vai aparecer em meio aos bens compartilhados. Agora entenda uma coisa importante aqui. Quando Lucas fala dessa partilha dos bens, o significado por trás dessa partilha dos bens, ele não era só filantropia. Não era assim, agora eu sou cristão, não era uma coisa meio franciscana. Então eu sou cristão, agora eu vou fazer um voto de pobreza e eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Não, tinha um significado por trás dessa distribuição dos bens. E qual era esse significado? O que eu tenho participa daquilo que você precisa. O que eu tenho de sobra vai tocar a falta que vocês têm.
Alguns anos atrás, a gente fez uma ação até o Ted e a Karen aqui da igreja, que tinham esse trabalho, acompanhavam essas pessoas, né? A gente começou a se envolver com um lar, um orfanato aqui perto. E teve um ano que a gente fez uma coisa muito legal, a gente fez várias ações de Páscoa, de Dia das Crianças, de Natal, mas teve um final de ano que alguém teve uma ideia, a gente fez uma coisa sensacional. Se eu não me engano, eram 20 e poucas crianças. Então, o Ted e a Karen foram até essas crianças e perguntaram para ela qual seria seu sonho, o que você gostaria de ganhar nesse Natal. E essas crianças, elas fizeram pedidos individualizados. Então, eu lembro que uma coisa que várias crianças pediram foi um tênis específico. Então, um pediu um All-Star, outro pediu um Vans, algumas crianças pediram uma boneca específica. Aí, o que a gente fez? A gente trouxe a fotinha dessas crianças, a idade, o tamanho de calçado, e os membros aqui da Cornerstone puderam adotar essas crianças no Natal. Então, pegaram essa cartinha e foram lá e compraram os presentes. Irmão, foi sensacional, eu fiquei tocado, porque muito rápido deu briga. Né? Porque todas as crianças foram adotadas por famílias muito rápido, todas elas queriam colaborar. Então, essas pessoas tinham um prazo para entregar aqui os presentes, a gente recebeu os presentes, eles ficaram lá na sala de pastores. Só que eu lembro que começou a passar 1, 2, 3, 4, 5 semanas, os presentes estavam lá. Falei, gente do céu, por que não entregam esses presentes? Eu chamei o Ted e falei, cara, o que está acontecendo? Por que os presentes não foram entregues ainda? Ele falou, Farley, a gente está com um problema lá com a coordenadora do lar. Eu falei, cara, mas que problema? A gente quer ajudar, quer dar um presente. Ela falou, não, eu vou te explicar. Ela me falou o seguinte, que as crianças do lar, elas não têm falta de coisas. Toda vez que chega uma Páscoa, Dia das Crianças, Natal, tem muita gente querendo dar muita coisa. Então não falta presente, não falta comida, mas o que falta é quem entregue. Ela falou, o que não tem para acontecer, o que acontece? Os espíritas fazem muito isso. Eles querem entregar, eles querem doar. Então chega lá um carro cheio de coisa, que às vezes é o motorista de alguém que vai entregar, mas não tem ninguém para olhar essa criança nos olhos e entregar esse presente. Se você tem filho pequeno, você sabe como que é. Chega principalmente as crianças menores, chega um Natal, um aniversário, você vai entregar, a criança quer que você abra o presente junto com ela. Ela quer que você ajude a desembalar, ela quer que você monte e ela quer que você brinque com ela. E ela falou, e eu achei corajosa a atitude dessa administradora, ela falou, vocês podem entregar os presentes quando vocês quiserem, desde que tem alguém para entregar e gastar tempo com essas crianças. E a gente foi, eu e a Dani fomos, e a gente percebeu que a alegria das crianças ela era muito além de ganhar um presente. Mas a gente brincou com aquelas crianças, o Ted e a Karen fez um trabalho incrível, né? Dançaram, brincaram, fizeram roda. Agora, irmão, da mesma forma, a comunhão, ela não fala só da gente estar no mesmo lugar, mas ela fala de nós estarmos nos servindo mutuamente, da gente estar envolvido, comprometido com o cuidado de um com o outro, estarmos envolvidos e comprometidos com o bem comum, estarmos comprometidos com a sobrevivência e a manutenção do que uma comunidade significa. E era esse cuidado mútuo, prático e compartilhado que Paulo vai chamar de uma justa medida de cooperação, aonde todos cuidam e são cuidados. Então, aonde eu estou disposto não apenas só a ser servido, mas a servir. Aonde eu me preocupo com o outro, para que o outro não seja sobrecarregado. Eu me preocupo de que a minha ausência não desgaste o outro e que uma medida justa seja aplicada. E isso vai fazendo com que o senso de comunhão e o senso de comunidade aconteça. Então, essa atitude, gente, essa atitude
que nega o cuidado do outro em nome de uma comodidade egoísta, isso é o que Paulo vai apresentar aqui como uma coisa injusta. Antes um pouco de Paulo falar sobre essa justa cooperação, no capítulo 4 mesmo, quando Paulo vai abrir esse capítulo, ele diz o seguinte, vá comigo lá, Efésios capítulo 4. Versículo 1. Paulo começa o capítulo dizendo, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Então ele está falando de se ter um chamado e tratar isso com dignidade. E aí ele diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E aí ele diz assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, vamos lembrar que quando Paulo fala aqui de suportar uns aos outros, eu lembro que quando eu era adolescente ali, eu comecei a ler a Bíblia por mim mesmo, eu li esse texto, eu falei, cara, como a Bíblia é incrível, né? Eu me sentia culpado, mas a Bíblia fala que tem os irmãos que a gente ama e tem esses aqui que a gente suporta. Né? Mas não é disso que o texto está falando. Quando a Bíblia fala de suportar uns aos outros, ela fala de oferecer suporte, de dar suporte para o outro. E aí ele fala de uma coisa que é a essência, talvez, do senso de comunidade. Ele diz assim, fazendo tudo para preservar o vínculo do Espírito na unidade da paz. Então, o que isso significa? Que, mais uma vez, uma comunidade não é ajuntamento. Ser uma comunidade fala de zelar por aquilo que é comum a todos, de se servir mutuamente, de estar comprometido e envolvido com aquilo que é meu e que é do outro. Isso fala de cuidado mútuo, fala de senso, né, que a comunidade precisa ter a participação e o cuidado de todos. Então, é importante a gente entender que essa manutenção da comunidade, ela é espiritual, então ela envolve oração, intercessão, mas ela também precisa ser física. Então essa manutenção, ela exige trabalho, ela exige esforço, ela exige outra coisa chamada generosidade. Não existe comunidade, comunhão de verdade sem generosidade também. Quando eu estava montando essa palavra, me veio um texto de Neemias, e é um texto tão triste, eu vou dizer assim, mas eu fiz questão de colocar ele aqui. Quando Neemias chega no capítulo 3, e vamos recordar o que está acontecendo aqui, o povo volta para Jerusalém para reconstruir a cidade. Mas antes de reconstruir a cidade, é importante reconstruir os muros. Até porque você edificar uma cidade que não tem muros, isso é ficar exposto e atrair os bandidos, atrair os inimigos. Então a primeira coisa que se faz é, vamos proteger o que a gente vai construir aqui dentro. E quando chega no capítulo 3 de Neemias, é uma coisa muito especial, porque Neemias ele começa a descrever não só o trabalho que foi feito, mas ele começa a dar o nome das pessoas. Então ele começa a dizer quem fez o quê. E o capítulo 3 inteiro é falando, né, o que cada pessoa fez, como participou, como contribuiu, e você vai ver que no meio dessas pessoas ali então tinha ourives, tinha perfumistas, tinham sacerdotes, tinham mulheres. O que é importante aqui? O importante é que nenhum deles eram construtores. Eram pessoas que nunca levantaram uma pedra na vida. Agora, o critério para essas pessoas participarem dessa lista que Neemias escreveu não era uma competência, não era habilidade especial, não era conhecimento arquitetônico de engenharia ou de obra. O único critério para que essas pessoas participassem daquela reconstrução dos muros era disponibilidade. Quem estava disponível podia participar.
Quando chega no versículo 6 do capítulo 4, Neemias vai fazer um resumo, ele diz que os muros já chegaram na metade, você nem precisa abrir. Mas de uma forma muito simples, ele fala o que eles experimentaram. E ele diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Então a beleza daquele muro ali não estava ele ser erguido por um monte de gente especialista, boa no que fazia, mas estava em ter sido erguido por todo mundo. Agora o texto vai relatar uma coisa que é muito triste. E quando eu olho para isso, entendendo que nada nas Escrituras está por acaso, eu vejo que Deus fez questão de registrar para sempre cada um que trabalhou e o que fez. Mas chega um versículo que Neemias fala uma coisa muito triste. Ele vai falar de um grupo de pessoas chamadas tecoístas. E ele diz assim, capítulo 3, versículo 5. Ao lado desses, trabalharam os tecoístas. Mas aí ele diz assim, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Então, de todo o povo, existia um grupo de nobres aqui, que enquanto todo mundo trabalhava, ralava naquele muro, eles se recusaram a trabalhar. E Deus fez questão de registrar que eles ficaram à parte. Aquela elite da cidade, ela se recusou a dobrar o pescoço, a trabalhar, a servir. E Deus manda nomear essas pessoas, aqueles que não ajudaram. E é muito interessante, porque o trabalho ali era físico, era braçal, era a construção de um muro físico. Mas Neemias diz assim, eles se recusaram a servir ao seu Senhor. Aquele muro ia proteger a cidade inteira, né? Então aqueles nobres iam dormir atrás daqueles muros que iam proteger todo mundo, mas que outras pessoas suaram pela proteção que eles receberam sem contribuir. E o resultado é que isso foi injusto e foi imoral. Agora eu queria, de uma forma muito breve, falar das consequências que acontecem para o membro do corpo que não executa a sua função quando deveria. Então, quando um membro do corpo não trabalha como deveria ou não gasta a energia que lhe seria cabida, a primeira coisa é que todo o corpo sofre, né? Então, se a gente pegar aqui a figura também que Paulo usa do edifício, um muro que está faltando um tijolo, uma edificação que está faltando um tijolo, ela não vai desabar. Mas, sem dúvida, ela vai ter uma rachadura, ela vai ter um lugar de fragilidade, ela vai ter um vão. Agora, mesmo que você seja tão egoísta o suficiente para não se preocupar nem com o corpo, nem com a família espiritual, talvez eu diga uma notícia agora que você tem interesse. Quando um membro do corpo deixa de executar a sua função, quem mais sofre com a ausência desse membro é o próprio membro, é você mesmo. A medicina vai usar uma palavra para isso, que é a atrofia, né? E é muito assustador, porque quando a gente pensa sobre um membro se atrofiar, a gente pensa que isso leva muito tempo. Eu lembro que uma vez eu quebrei o calcanhar e eu tive uma experiência de cura, não vou gastar tempo com isso, mas eu lembro que o médico falou, cara, você vai ter que ficar pelo menos 6 semanas com gesso. E aí eu assisti uma pregação, senti um chu, orei pela minha perna, senti Deus tocando, desci pulando até a cozinha e meti uma faca no gesso. Mas isso é uma outra história. Mas uma das coisas que mais me impressionou é que com 2 semanas a perna já era uma cambitinha. Toda a musculatura tinha atrofiado em 2 semanas. E eu fui estudar isso aqui, a medicina diz que um membro que para de trabalhar, ele começa a desenvolver e manifestar grandes sinais de atrofia com menos de 1 semana, gente.
uma semana parado. Né? Então, parece que esse processo é longo, mas ele é rápido. E outra coisa que a gente tem que entender aqui é que quando um membro começa a atrofiar, não é porque o corpo está castigando. Né, o cérebro está castigando, eu vou castigar esse membro porque ele não está executando a função que ele deveria. Mas como que o cérebro usa isso? E vamos usar a figura de Cristo como cabeça. O corpo funciona de uma forma tão perfeita que ele vai mandar para cada membro os nutrientes que são necessários para que uma função seja desenvolvida. Então, aquilo que chega para o seu pulmão, para o seu coração, para a sua perna, para a sua mão, para a sua musculatura, o corpo manda os nutrientes lá que são necessários para que aquela função seja desenvolvida. Quando nenhuma função está sendo executada, o que é a primeira coisa que acontece? O cérebro deixa de mandar nutrientes para aquele membro. E não é só isso. Além de deixar de mandar nutrientes, a conexão do cérebro com aquele membro ela começa a ser enfraquecida. Então, é como se esse membro fosse quase esquecido. Né? Você vai perdendo, inclusive, a capacidade de perceber o quanto você deixou de ser útil. E a lógica espiritual é a mesma coisa que Paulo está usando aqui. Então, quando você deixa de trabalhar, de servir, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai ser fulminado. Não tem um raio guardado para o membro ausente. Não é isso que acontece. Agora, quando você tem uma função no corpo e você para de servir, com o tempo, você vai parar de ser convocado, você vai parar de ser procurado. Né? Porque, aos poucos, a igreja aprende, o corpo aprende a conseguir se manter sem você. Então, para dar um exemplo bem fácil disso, a gente acha que tem um pessoal aqui do Ministério Profético hoje, e quando a gente vai ensinar sobre o Ministério Profético, uma das coisas que a gente mais fala é sobre a importância da fé para ativar os dons espirituais. Então, às vezes, você pega pessoas que têm alguma percepção profética e fala, às vezes eu sinto alguma coisa, eu vejo alguma coisa. A primeira coisa que a gente ensina, cara, quando você tem uma percepção, a pessoa fala, mas eu não tenho certeza se é Deus mesmo. Cara, mas a ativação dos dons depende de fé e disposição. Então, se você tem percepções, a primeira coisa que você faz, você pode fazer isso com zelo, com cuidado, mas você precisa exercitar, você precisa pôr para fora. Então, se você entende que Deus pode ter falado com você, o que você faz? Você libera. Agora, quando Deus fala, e você não libera isso, o que acontece? Chega uma hora que Deus para de falar. Eu tive uma conversa com algumas pessoas, eu não lembro se estava todo mundo junto, mas alguns deles vieram para mim e falaram uma coisa que me tocou profundamente, eles nem sabem disso. Eles falaram, e são gente experiente, que profetizam há mais de década. Falaram, Farley, a gente tem sentido a nossa porção profética aumentar. A gente está experimentando um nível de fluir no profético que a gente não experimentou. Em muito, isso acontece por quê? Porque eles encontraram aqui um lugar onde eles têm liberdade de fluir. E quanto mais você flui, você exercita, irmão, é igual um músculo. Se atrofia acontece quando você para de trabalhar, quando você trabalha e se exercita mais, o músculo aumenta. E aquele membro ele fica mais forte. Então a gente precisa entender uma coisa. Quando Jesus, eu amo esse texto. A Bíblia fala que Jesus se levanta numa sinagoga, ele lê Isaías 61. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. E tudo que vem depois envolve servir o próximo. Então ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os algemados, consolar os que choram. Por quê?
Porque não existe unção do Espírito que venha te capacitar para qualquer coisa que não seja servir o próximo. Então não tem unção do Espírito para te dar gabarito, ou como que chama aquilo que o soldado tem? Patente. Não tem unção do Espírito que vem para te dar patente espiritual. Olha como eu sou espiritual e como eu tenho. Irmão, os dons do Espírito só vêm para você, para uma coisa, para você servir os outros. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para. Então, quando você não está servindo, você não está sendo útil no corpo, essa porção vai embora. Por quê? Porque Deus não desperdiça. Deus não vai estar te enchendo, acrescentando dons, acrescentando talento, aperfeiçoando você para que você fique gordo espiritualmente. Então, servir traz edificação, traz graça. Não só para quem recebe esse serviço, mas, gente, principalmente para quem serve. Porque servir é semear, servir traz favor de Deus. Você não precisa abrir, Jesus faz uma promessa tão clara lá em Mateus 10, 42. É um texto muito conhecido, mas olha como é profundo isso. E às vezes a gente acha que tem que fazer coisas tão incríveis. É claro que Jesus também não está dizendo que é para fazer só isso. Mas olha como Jesus valoriza o serviço, e a gente daqui a pouco vai entender por quê. Jesus diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, olha o que Jesus diz: em verdade vos digo que de modo nenhum ele perderá a sua recompensa. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu sou servo. E quando você serve alguém, que seja com um copo de água, ele está dizendo, eu não vou esquecer. Ele está dizendo, de modo algum essa pessoa vai perder a sua recompensa. Então é por isso que pessoas que estão dispostas só a receber e não dar nada para ninguém, elas se tornam atrofiadas ministerialmente e espiritualmente. Essas pessoas, eu vou dizer para você por experiência, pessoas que só recebem, são cheias da palavra, cheias de ministração, cheias de ensino, cheias de favor, mas não servem ninguém. Essas pessoas, com o tempo, elas não só se atrofiam, mas elas se tornam egoístas, vazias, frágeis espiritualmente, débeis na fé, reclamonas. Irmão, todo mundo que reclama é quem não faz nada. A gente está fazendo isso aqui a vida inteira, vou fazer 50 anos. Normalmente, quem vem reclamar para você é quem não faz nada. É a Miriam. Davi vai lá buscar a Arca da Aliança, faz uma comitiva, junta Jerusalém inteira, aí ele volta, tira as vestes reais, está dançando em volta da arca, a desgraçada da Miriam, da Mical, a Miriam é metida, não tem nada a ver com a história. E aí Mical está olhando da janela o que está acontecendo. E aí o que acontece? Davi sobe tudo alegre, celebrando que a Arca da Aliança voltou. E essa desgraçada, gente, o que é a primeira coisa que ela fala? Que papelão fez o rei de se despir das suas vestes reais e dançar na frente das suas servas. Irmão, quem que foi reclamar? Quem não estava fazendo nada. Quem estava da janela tentando ensinar os outros o que tinha que fazer. Só que o que Davi faz ali naquele momento, ele diz, olha, diante do Senhor, eu vou me humilhar ainda mais. E a Bíblia traz uma coisa muito clara ali, qual é a consequência que vem sobre Miriam, a Bíblia sobre Mical. Ela está insistente. A Bíblia diz que a partir daquele dia, ela se tornou estéril. As pessoas que estão só de longe, apontando o dedo e dizendo como tinha que estar sendo feito, mas não estão entregando nada, essas pessoas se tornam estéreis.
vazias, reclamonas, maldizentes, disfuncionais, separadas da comunidade de fé e separadas da família espiritual. Então, ouça uma coisa aqui que é importante. Isso é uma realidade. Irmão, dá para você assistir 100 bons cultos. Dá para você ouvir centenas de boas mensagens. E ainda assim, você sair de uma reunião dessa e ir embora um pouco mais vazio por dentro. Por quê? Porque esse vazio que você está ali, ele não é causado por falta de receber, mas é um vazio que é causado por falta de servir, de entregar. Porque uma coisa, ela não compensa a outra. Agora, de outro lado, você tem gente carregando o dobro do peso, sobrecarregada, ano após ano, sem revezamento, e às vezes a única opção que serve para essa pessoa é parar também. E aí o corpo perde duas vezes. Perde por quem serviu, por quem não serviu, e perde por quem está cansado de servir por mais de uma pessoa. Agora eu estou caminhando para o fim e eu não quero deixar você nesse ponto. E eu queria te mostrar um outro lado da moeda. Porque a mesma lógica que explica a atrofia explica o oposto dela. O corpo ele é feito para se mover, e quando o corpo se move do jeito que deveria, desempenhando a sua função, ele não sente peso, ele sente vida, vigor, força, disposição. Não é só você ver, quando você começa a fazer uma academia, no começo é terrível ouvir dizer. Eu estou brincando, eu montei uma academia. Gente, eu montei uma academia em casa e eu falto. Esse é o cúmulo da tristeza. Mas quando você começa a fazer uma musculação, que seja, irmão, no começo você sofre. O cara não consegue pentear o cabelo. Mudar a marcha do carro, já fiquei assim. Agora você vai perceber que quando você faz uma semana, duas, talvez na terceira semana, você vai ver que o que vai te acometer não é mais a dor e o cansaço. O que começa a vir para a sua vida é vigor, disposição, força, ânimo. E a mesma coisa no servir o reino de Deus. Então existe uma alegria, uma satisfação em servir que ninguém pode explicar para quem está de fora, só quem consegue estar dentro, que consegue se envolver. É uma satisfação que nunca vai vir de você assistir os outros fazendo. É uma alegria que só quem entrega consegue receber. Quando você vê o teu trabalho sustentando outra pessoa, tocando outra pessoa, e você perceber que aquilo, por menor que possa parecer, tinha exatamente o espaço que você conseguiu ocupar. Em Gálatas 6,9, você não precisa abrir também, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas ele ainda destaca, mas principalmente aos da família da fé. Então isso aqui é uma promessa concreta, de que Deus está garantindo que tudo que a gente faz para o Senhor e para o próximo, ele não cai no vazio. Irmão, mesmo quando não tem ninguém aplaudindo, mesmo quando não tem ninguém agradecendo, mesmo quando não aparece, parece que ninguém está vendo ou reconhecendo. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer assim, ele garante para a gente que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então isso significa que cada domingo que você chegou mais cedo, cada criança que você ensinou, cada cadeira que você
organizou, cada visitante que você recebeu com um sorriso de verdade, isso está guardado em um lugar que a eternidade não esquece. Né? Essas coisas, elas não vão desaparecer porque ninguém filmou, porque parecia pequeno demais, porque parecia não ser tão importante para alguém citar numa pregação. Então, existem promessas de Deus para quem serve com o coração certo. Eu vou citar algumas delas. Quem serve ao Senhor, aos seus irmãos com o coração certo, recebe uma capacitação espiritual para esse serviço. Quem serve recebe senso de comunidade, que é avivado, gente. Você passa a servir não só porque você quer um cargo, você quer um título, mas porque é a sua comunidade, a sua casa. Quem serve tem a satisfação de fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus serviu. Gente, Jesus está na última ceia, na última noite dele com seus discípulos. Ele lava o pé daqueles homens. Ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala assim, jamais o Senhor vai lavar meus pés. Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Irmão, para mim o que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, se você não, nós estamos juntos há 3 anos e meio, se você não entender isso aqui, criatura, você não entendeu nada. Você não tem nada a ver comigo. É nesse discurso que Jesus diz assim, quem é maior, o que serve ou o que é servido? E eles dizem, aquele que é servido. E aí Jesus diz assim, mas no meu reino é diferente. E o maior é aquele que serve. E Jesus dá o exemplo, lavando os pés daqueles homens. E ele diz, vocês vão fazer a mesma coisa. Irmão, não existe como ser um discípulo de Jesus sem fazer o que Jesus fez. E Jesus foi servo. Então, servir desenvolve em nós o caráter de Cristo. Quem serve desenvolve conexão com a comunidade de fé. Eu costumo falar para as pessoas, às vezes chega gente nova aqui e fala, pastor, eu não conheço quase ninguém. Uma das primeiras coisas que eu falo, cara, assim que você tiver a oportunidade, sirva. Porque você vai servir, você conhece outras pessoas, você faz amizades novas, você desenvolve, esse senso de comunidade, você vive a vida da comunidade. Então, por menor que possa parecer aquilo que alguém tem para entregar, a comunidade precisa do que você tem para oferecer. Tem uma história, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas se conta que em 1962 o presidente Kennedy foi no centro da NASA, para alguma atividade específica lá, e ele estava ali com a comitiva dele passando por um dos corredores e de repente ele viu um zelador carregando um monte de coisa, e rodo e balde, e o presidente Kennedy viu a reação daquele homem quando percebeu que era ele, e viu que ele abriu um sorriso. E ele fez questão de ir lá e cumprimentar aquele zelador que foi soltando as coisas. E o presidente Kennedy viu a alegria do homem de poder apertar a mão do presidente, ele apertou a mão e o presidente falou assim, tentando interagir, o que você está fazendo? E aí aquele zelador falou assim, eu estou ajudando a mandar alguns dos nossos homens para a Lua. Então isso fala de um senso de que todas as partes são importantes, que não tem parte que não seja importante, que tudo é necessário. Então, quando a gente faz a coisa mais simples que seja, mas com o reino no coração, com o Senhor no coração, a gente presta atenção nisso. A gente está ajudando a construir o reino vindouro. Ah, pastor, quando eu estou arrumando cadeira aqui, eu estou ajudando a construir o reino vindouro, sem dúvida nenhuma. Porque a comunidade fala do todo. Você está servindo e colaborando para que o todo aconteça. E existe uma coisa especial nisso, que a gente precisa entender, é que eu entendo que parte da missão da igreja nos nossos dias é resistir ao espírito egocêntrico dessa era. Você percebe que o egoísmo ele é o extremo oposto do evangelho?
Você percebe que o egoísmo, ele é o extremo oposto da generosidade, ele é o extremo oposto do altruísmo, e ele é o extremo oposto do amor. E aí, quando a gente vai olhar para essas coisas, generosidade, altruísmo e amor são valores fundamentais e inegociáveis da fé cristã. Por quê? Porque elas nasceram do próprio Deus e do próprio exemplo de Jesus, que se entregou, que sendo Deus, a Bíblia diz, não usou de usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou servo. A gente está falando da essência. E se a gente pensar bem, foi exatamente essa lógica aqui que sustentou Paulo na prisão. Paulo gastou a vida dele viajando das igrejas, indo de um lugar para o outro, atravessando o mar, atravessando cidade, de cavalo, de jegue, a pé. Mas nesse momento, quando Paulo escreve essas palavras, ele não podia pregar nenhuma praça pública, ele não podia plantar nenhuma igreja, ele não podia supervisionar nenhuma das igrejas que nasceram, ele não podia atravessar o mar para gerar alguma coisa em outro lugar. E Paulo estava ali fechado dentro de uma pequena casa, acorrentado a um soldado. Aparentemente, ele não podia fazer nada. A única coisa que restou para Paulo foi uma pena e um pergaminho. Eu imagino o desespero de Paulo aqui. Você vê que as cidades paravam quando Paulo chegava. Né? A Bíblia fala que ele convoca o povo, eu acho que é Atos capítulo 20, ele convoca o povo de Éfeso, das regiões, para irem ouvir ele. Paulo prega tanto lá, que a Bíblia fala que um cara chamado Eutico dorme na janela, cai e morre. Então, assim, ele está lá, tocando as pessoas, servindo, orientando, dando exemplo, e de repente ele não pode fazer mais nada. Eu fico imaginando o desespero desse cara, do coração dele, pelo zelo pela igreja. A única coisa que restou para ele foi escrever algumas cartas. Agora, essa coisa tão simples que Paulo fez, atravessou 2000 anos, e a gente está lendo ela hoje aqui. Então, essa coisa mais simples, mais limitada que Paulo podia fazer, está tocando a gente até hoje. E me toca muito pensar que nesse contexto de prisão, de estar preso a alguém, de não ter liberdade, de não poder andar, foi que Paulo escolheu comparar a igreja de Jesus a um corpo que tem junta, que tem pé, que tem mão, que tem ombro e que precisa funcionar de forma perfeita para que a coisa continue acontecendo. Eu imagino o desespero de Paulo, pensando, cara, eu vou morrer. Ele fala nesse contexto que o Espírito estava garantindo para ele que ele ia morrer. O que vai ser da igreja? E o que Paulo destaca aqui é a importância de uma justa cooperação de todos, para que o corpo de Cristo permaneça saudável. E encerrando, eu acho que a pergunta não é se o corpo vai continuar de pé ou não, é claro que vai. Talvez mancando, talvez meio capenga, mas ele vai. Mas a pergunta é se eu e você vamos querer continuar injustos na nossa medida de cooperação. Queridos, quando essa década virou, uma das coisas que mais pesava no meu coração, e eu acredito que é o grito de Jesus para a gente nesses dias, é como a igreja precisa voltar às coisas elementares. Quando eu olho para trás, é assustador ver como a gente se distanciou do que é a comunidade. Né? Então, é um tempo que você tem mega igrejas gigantescas. Me perdoa a minha sinceridade, cada um responda ao Senhor, mas para mim é uma coisa que não tem sentido nenhum. O cara está lá, parece um católico evangélico não protestante. O cara está lá, ele vai 2 cultos no mês, ele entrega o dízimo dele para ele não se sentir mal
com Deus, mas não tem vida, não tem relacionamento, não tem prestação de contas, não tem envolvimento com ninguém. Isso não é igreja, isso não é comunidade, isso não é comunhão. Agora, como a gente se afastou tanto disso? Como que a gente confunde a igreja com um prédio? Como que a gente passou a achar que a gente pode só estar se ajuntando aqui e ir para casa e a sua vida não tem conexão nenhuma com a vida dos outros aqui e a gente acha que é membro da igreja? A gente acha que está vivendo comunidade. Como que a gente foi ficar, sabe, tão longe disso? Isso é uma coisa que, cara, que me assusta. Me assusta a gente ter uma... Eu não sei, a gente não sabe exatamente quantas pessoas a gente tem aqui, mas eu imagino que seja mais ou menos umas 600. Cara, a gente não consegue formar um time, às vezes, para servir o departamento infantil. Cara, é egoísmo. É falta de senso de comunidade. Eu estou lá recebendo da igreja, eu quero lá, eu gosto da palavra, eu gosto da adoração, mas não existe um compromisso no meu coração para que eu tenha a minha parte para que isso continue acontecendo. Cara, e está tudo bem. E você vai para casa bem, você acha que está tudo bem diante de Deus? Você é um consumidor. Você vê que consumir, mais um dos produtos que você consome em um monte de lugar. Agora, eu não quero construir uma igreja grande, eu quero construir uma família espiritual, uma comunidade de fé. E para isso a gente precisa voltar a coisas essenciais e elementares. E a gente vai bater nisso vez após vez. Para que você não seja imune à verdade bíblica que é apresentada aqui, mas que essa verdade vença você, vença seu egoísmo, vença sua carnalidade, vença seu comodismo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Eu quero dizer que eu sou o primeiro a ser confrontado por essa verdade, Senhor. Como a gente foi se perdendo tanto, a gente ficou tão longe, Deus, do que é o senso de comunidade, de comunhão. Como que a gente chegou ao ponto de ouvir a exposição da verdade e admirar a exposição da verdade sem se render a ela. Eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas eu tenho a plena consciência, Deus, que isso só vai gerar transformação a partir do momento que o teu Espírito tornar essas palavras vivas e ativas na vida de cada irmão, que essa verdade ela seja como uma flecha quente, que essa verdade possa ferir essa casa, que essa verdade possa ferir essa família espiritual, Senhor. Nos ajuda, Deus, a construir algo diferente aqui. Nos ajuda a construir uma coisa que é de verdade, Deus. Que é honesta, que é justa. Que cada um de nós se sinta incomodado com qualquer medida de injustiça, de cooperação injusta. Que a gente fique incomodado em ver quando alguém está servindo mais do que deveria. E que a gente não fique só incomodado para chegar e dizer, você deveria trabalhar menos. Mas que a gente possa dizer, não, eu vou entrar na escala junto, porque eu não quero te ver tanto aqui. Nos ajuda, Deus, a voltar a essa essência, Deus. Nos ajuda a inclinar o nosso coração para ser um pouco mais parecidos com essa igreja de Atos. Nos convence, Senhor. Nos convence, Espírito Santo. Nos convence, Jesus. Cura o coração daqueles que estão cansados, sobrecarregados, Senhor. Manda obreiros, pessoas dispostas, Senhor, que vão servir com alegria, com regozijo no coração.
Nós não queremos também, por outro lado, ativistas, mas nós não queremos ninguém com sobrecarga. A gente sonha para essa casa aquilo que Paulo falou, a justa medida de cooperação. Faz isso aqui, eu te peço, Senhor. Que eu sei, Senhor, que essa casa, ela tem palavra, ela tem o ensino da verdade. Que a gente não se torne imune, Pai, de dura serviço em relação àquilo que nós recebemos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família. Tenha misericórdia desse presbitério, Senhor. Queridos, eu quero fazer uma coisa aqui, continua de olhos fechados. A gente tem um mau hábito, às vezes, de não agradecer as pessoas. Talvez você esteja aqui e talvez uma coisa muito simples de alguém tocou seu coração um dia. O abraço de alguém num dia que você estava mal, ou alguém que parou 15 minutos para conversar com você no dia que seu coração estava apertado. Alguém que pediu para orar por você, alguém que perguntou sobre o seu casamento, sobre a sua família. Ou até alguém que ministrou aqui, isso tocou muito o seu coração. Você precisa ir embora, você pode ir. Eu só vou pedir para você não ficar conversando aqui dentro, mas eu queria dar uns minutinhos. Eu não vou pedir para o Diego ministrar, porque eu estou vendo que ele está todo ranhento aqui. Mas se você tiver alguma palavra de gratidão para entregar para alguém que te serviu de alguma forma, eu queria que você pudesse sair do seu lugar, se pudesse procurar essa pessoa, se pudesse dar um abraço nela, se pudesse agradecer. Não fale só queria te dizer obrigado. Fale de alguma coisa específica. Eu quero te agradecer, porque aquele dia você fez isso. E você vai fazer uma oração abençoando essa pessoa. Talvez você queira dar algo para honrar, para abençoar a vida dela. Mas eu queria que você tivesse a liberdade de fazer isso. Então, se você puder... pastor, que eu tinha para agradecer não está aqui. Então, fica orando aí para que o Senhor faça essa palavra enraizar no seu coração. E dê pelo menos 5, 10 minutos, porque talvez alguém queira falar alguma coisa para você. Enquanto Farley trazia essa instrução sobre a gratidão, o Espírito Santo me levou a um lugar de constrangimento e também que algumas pessoas aqui talvez precisem pedir perdão. Perdão àquelas que estão sobrecarregadas. Nós temos pessoas aqui exemplares e estão entregando tudo com disposição e um coração para o Senhor verdadeiramente. Elas não estão aqui fazendo por reconhecimento, por busca disso. Mas talvez você tenha que reconhecer e pedir perdão por deixar a sobrecarga cair sobre seu irmão que está do seu lado fazendo tanto, assumindo tantas outras áreas. E você apenas usufruindo desse benefício. Então, além da gratidão, talvez você tenha que encontrar esse lugar de arrependimento e pedir perdão para o seu irmão que faz tanto por você, por essa casa. Em nome de Jesus.